E nesse ASMR eu vou fazer uma leitura de sabedoria para você se acalmar, relaxar e adormecer com tranquilidade. Hoje eu trouxe alguns trechos desse livro, Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Nós vamos dar continuidade a essa leitura maravilhosa. Vamos lá. Amar e eu lamentamos não conhecer o grande Yogi que perdoara seu perseguidor à maneira de Cristo. A Índia, materialmente pobre durante os 2 últimos séculos, ainda possui um lastro inesgotável de riqueza divina. Arranha-céus espirituais podem ser encontrados à beira do caminho, até por homens mundanos, como um policial. Nós agradecemos ao policial por ter aliviado nosso tédio com sua história maravilhosa. Ele provavelmente tentava insinuar ter mais sorte do que nós, mas sem qualquer esforço. Encontraram um santo iluminado. Nossa veemente busca terminar não só aos pés de mestre, mas em mísera delegacia de polícia. Tão perto do Himalaia e, contudo, em nosso cativeiro, tão longe. Então, confessei a Amar que sentia redobrar o meu impulso de buscar a liberdade. Vamos escapar assim que a oportunidade se ofereça. Podemos ir a pé até a Santa Rishikesh. Sorri para incentivar. Mas meu companheiro ficara pessimista assim que a firme escora do nosso dinheiro nos tinha sido arrancada. Se nos embrenharmos a pé na perigosa Jangal, terminaremos não na cidade dos santos, mas no estômago dos tigres. Ananta e o irmão de Amar chegaram 3 dias depois. Amar saudou o irmão com afetuoso alívio e eu fiquei irreconciliável. Ananta só obteve de mim severa censura. Compreendo como se sente, disse meu irmão com brandura. Tudo o que peço é que me acompanhe a Benares para conhecer certo sábio e depois a Calcutá para estar por alguns dias com nosso aflito pai. Então poderá recomeçar sua busca de um mestre neste lugar. Amar interveio neste ponto da conversa para declarar que não tinha nenhuma intenção de voltar a Hardwar comigo. Ele estava usufruindo o calor familiar, mas eu sabia que nunca abandonaria a procura do meu guru. Nosso grupo foi de trem para Benares. Ali tive a resposta singular e instantânea a uma oração que fiz. Um plano habilidoso tinha sido previamente arquitetado por Ananta. Antes de ir ao meu encontro em Hardwar, ele parou em Benares para pedir a uma autoridade em escrituras sagradas que me concedesse uma entrevista mais tarde. E o erudito e o seu filho prometeram a Ananta que tentariam dissuadir-me de ser um sannyasi. Um sannyasi é literalmente um renunciante, que deriva de verbos sânscritos, pôr de lado. Ananta levou-me a essa casa. O filho, um jovem efusivo, cumprimentou-me no pátio. Ele me envolveu num longo discurso filosófico, declarando ter conhecimento clarividente do meu futuro.
e quis desacreditar minha ideia de me tornar um monge. Ele falou: você terá dissabores constantes e nunca achará Deus se insistir em desertar de suas responsabilidades habituais. Você não pode queimar o karma passado sem as experiências do mundo. O karma são os efeitos das ações passadas, nesta vida ou em existências anteriores. Palavras imortais do Bhagavad Gita afloraram em meus lábios em resposta. Mesmo o malfeitor consumado que se afaste de tudo mais para adorar exclusivamente a mim, mesmo ele pode incluir-se entre os bons e, em virtude de sua resolução correta, ele se redime e se tornará rapidamente um homem virtuoso e obterá a paz interminável. Asseguro a todos, ó Arjuna, que o meu devoto nunca perece. Todavia, os prognósticos forçados do jovem haviam ligeiramente abalado minha confiança. Com todo o fervor do meu coração, orei a Deus silenciosamente. Por favor, resolve minha confusão interior e responde-me, aqui e agora. Se tu desejas que eu leve uma vida de renúncia ou a de um homem mundano. Notei um sadhu de nobre aparência do lado de fora da casa do erudito. Evidentemente, ele ouvira algo da animada conversa entre mim e o pretenso clarividente. Então, ele chamou-me para o seu lado e senti um poder imenso fluindo dos seus olhos tranquilos. Filho, não ouça esse ignorante. Em resposta à sua oração, o Senhor me encarrega de assegurar que o seu caminho nesta vida é unicamente o da renúncia. Com espanto e gratidão, sorri feliz por receber esta mensagem decisiva. Afaste-se desse homem. O ignorante estava chamando por mim do pátio. Meu santo guia levantou a mão para me abençoar e afastou-se lentamente. Este sadhu é tão louco quanto você. Era um encanecido erudito quem fazia esta encantadora observação. Ele e o filho me olhavam com um ar lúgubre. Ouvi dizer que ele também trocou o seu lar por uma incerta busca de Deus. Dei-lhes as costas e disse a Ananta que não continuaria a sustentar debates com os donos da casa. Decepcionado, meu irmão concordou em partir imediatamente e logo embarcávamos no trem para Calcutá. Senhor detetive, como descobriu que eu tinha fugido com 2 companheiros? Dei curso à minha viva curiosidade, interrogando Ananta durante a viagem para casa. Ele sorriu maliciosamente. Em sua escola, descobri que Amar saíra da sala de aula sem regressar. E na manhã seguinte, fui à casa dele e achei um itinerário de trens com horários assinalados. O pai de Amar estava de saída e lamentava-se com um cocheiro. Meu filho não irá à escola comigo nesta manhã. Ele desapareceu. E respondeu o empregado. Ouvi um colega dizer que o seu filho e 2 companheiros, usando trajes europeus, tomaram um trem para a estação de Haurá e presentearam com sapatos de couro o condutor dos cavalos.
Assim, obtive 3 pistas: o horário, o trio de rapazes e a roupa inglesa. Eu ouvi as revelações de Ananta com um misto de bom humor e de vergonha. Nossa generosidade para com o cocheiro não tinha sido bem dirigida. Naturalmente, apressei-me em mandar telegramas aos chefes da estação em todas as cidades que Amar assinalara nos horários dos trens. Ele havia sublinhado Bahrein e telegrafei ao seu amigo do Arca, lá residente. Fiz algumas perguntas em nossa vizinhança em Calcutá e soube que o primo Jatinda estava ausente por uma noite. Mas voltara para casa na manhã seguinte, vestido à europeia. Convidei-o para sair e jantar comigo. Ele aceitou desarmado por minha atitude amistosa. No caminho, sem que suspeitasse, levei-o à delegacia de polícia. Ele foi cercado por diversos policiais que eu previamente escolhera por seu aspecto feroz. Sob aqueles olhares ameaçadores, Jatinda concordou em explicar sua misteriosa conduta. Parti para o Himalaia flutuando num mar de alegria. Vibrava inspirado diante da perspectiva de encontrar os mestres. Mas quando Mukunda disse, durante nossos êxtases nas cavernas do Himalaia, os tigres ficarão encantados e se sentarão à nossa volta como mansos gatinhos. Nessa hora, a minha efervescência gelou. Gotas de suor brotaram em minha testa. E se não for assim? Pensei. E se a natureza selvagem dos tigres não se modificar pelo poder do nosso transe espiritual? Seremos tratados com a delicadeza dos gatos domésticos? Em minha imaginação, já me via hóspede compulsório do estômago de algum tigre. Lá entrando, não de uma só vez, de corpo inteiro, mas a prestações em postas diversas. Minha raiva contra o desaparecido Jatinda evaporou-se em riso. A hilariante explicação dada no trem valeu por toda a angústia que ele me causara. Devo confessar que senti leve satisfação. Jatinda também não escapara de um encontro com a polícia. Ananta, você é um cão policial de nascença. Em meu divertimento havia algo de exasperação. Direi a Jatinda que estou contente por sua atitude. O seu dever ao prudente instinto de conservação e não a disposições traiçoeiras como parecia. Em nossa casa em Calcutá, papai comovidamente pediu que eu contivesse meus pés errantes, pelo menos até completar os estudos secundários. Durante minha ausência, ele tinha carinhosamente tramado a contratação de um santo versado nas escrituras, Swami Kebalananda. Ele contratou para vir com regularidade à nossa casa. Esse sábio será o seu instrutor de sânscrito, anunciou meu pai, cheio de confiança. Papai nutria a esperança de satisfazer os meus anseios espirituais com instruções de um filósofo erudito. Mas num baralho sutil, as cartas logo mostraram outro jogo. Meu novo professor, longe de oferecer esterilidades intelectuais, converteu-se em abanador das brasas de minha aspiração por Deus. Meu pai ignorava que Swami Kebalananda
era um dos mais elevados discípulos de Lahiri Mahashaya. O incomparável Guru teve milhares de discípulos e, silenciosamente atraídos pelo poder irresistível do seu magnetismo divino, eu soube mais tarde que Lahiri Mahashaya muitas vezes definira Kebalananda como um rishi ou sábio iluminado. Barba e cabeleira fartamente encaracolados emolduravam o belo rosto do meu instrutor. Seus olhos negros eram inocentes e tinham a pureza do olhar de uma criança. Todos os movimentos do seu corpo delgado eram marcados por uma sossegada prudência. Sempre cortês e carinhoso, ele estava firmemente estabelecido na consciência infinita. Muitas das nossas felizes horas juntos foram passadas em profunda meditação de Kriya. Kebalananda era notável autoridade nos antigos Shastras ou livros sagrados. Ele conquistara por sua erudição o título de Shastri Mahashaya, com o qual normalmente o cumprimentavam. Entretanto, o meu progresso no aprendizado do sânscrito era quase nulo. E eu aproveitava todas as oportunidades para dissertar da gramática prosaica e conversar sobre yoga e Lahiri Mahashaya. Um dia tive a honra de ouvir meu professor falar do seu convívio pessoal com o mestre. Então ele começou a falar. Tive a rara felicidade de permanecer perto de Lahiri Mahashaya durante 10 anos. O seu lar em Benares constituía a meta da minha peregrinação todas as noites. O Guru estava sempre em sua pequena sala de recepção, no primeiro andar. Ao sentar-se em posição de lótus num assento de madeira sem espaldar, seus discípulos formavam uma semi-guirlanda aos seus pés. Seus olhos cintilavam e dançavam com a alegria do divino, e conservava-os sempre semicerrados, contemplando, através do olho telescópico interior, a esfera da bem-aventurança perene. Raras vezes falava por muito tempo, e ocasionalmente o seu olhar pousava num estudante que necessitava de ajuda. Então, palavras restauradoras jorravam e eram como uma avalanche de luz. Paz indescritível florescia dentro de mim ao simples olhar do mestre. A sua fragrância permeava-me como se visse de um lótus de infinitude. Estar com ele, mesmo sem trocar uma palavra durante muitos dias, era uma experiência que transformava todo o meu ser. E se alguma barreira invisível se interpunha no caminho de minha concentração, eu ia meditar aos pés do Guru. Ali atingia facilmente estados de consciência sutilíssimos. Tais percepções me escapavam na presença de instrutores menores. O mestre era um templo vivo de Deus, cujas portas secretas se abriram para todos os discípulos por meio da devoção. Lahiri Mahashaya não era um intérprete pedante das escrituras. Sem esforço, ele mergulhava na biblioteca divina. Da fonte da sua onisciência brotavam os pensamentos como repuxos orvalhados, e as palavras saíam como espuma.
Ele possuía a chave maravilhosa que abria a profunda ciência filosófica escondida nos Vedas de milênios atrás. E essa foi a nossa leitura relaxante de hoje. Espero que você tenha gostado e acalmado a mente, meditado na sabedoria